Então, vamos aqui abrir um pequeno espaço para comentar um dos campos da medicina onde reinam, né, a maior parte das dúvidas que a medicina moderna tem, e inclusive a medicina antiga também, né, porque nós vamos falar de doenças autoimunes. Obviamente é um campo bastante complexo, né, porque são, na verdade, acometimentos de categoria sistêmica, ou seja, multidimensionais e plurifatoriais no que se refere às perturbações da funcionalidade orgânica. Por isso mesmo, né, em que pese toda a ciência que já foi desenvolvida em volta das doenças autoimunes e que pese, né, o avanço tecnológico, cibernético que a nossa medicina moderna já alcançou, muito pouco se sabe sobre a etiopatogenia desses acometimentos e por isso mesmo muitas poucas ferramentas foram desenvolvidas a ponto de se mostrar incapazes de fazer uma boa remissão desses quadros. Para falar desse tipo de evento, nós vamos usar aqui a espondilite anquilosante como exemplo, né? como ambiente para situar as ideias. Mas, de verdade, tudo que a gente vai comentar é dentro da medicina que eu faço, que é a medicina naturopática, a medicina ancestral, e quero crer que todas essas ideias são válidas até hoje, porque não ocorreram novas e mais completas concepções com os passar dos séculos, né? Então, tudo que a gente fala e conhece dentro da medicina ancestral ainda é válido e ainda se usa, e eu diria até que as ferramentas, né, que o médico naturopata, que o médico tradicional tem para lidar com as doenças autoimunes são sensivelmente mais eficientes e menos deletérias, né, para o paciente, do ponto de vista, né, da qualidade de vida do paciente, do que a medicina moderna apresenta. É claro que, de forma nenhuma, há que se prescindir, né, da abordagem da medicina moderna, porque existem, que pese as doenças autoimunes serem de evolução lenta, normalmente, né, eventualmente elas complicam bastante e levam o indivíduo a quadros bastante agudos e muitas limitações muito severas. E para fazer esse nível de administração, aí sim a medicina moderna é mais eficiente e apresenta bastante resposta terapêutica. Mas do ponto de vista da clínica médica, não, né? Por isso mesmo vale a pena a gente fazer um comentário em separado e lançar um olhar para a medicina tradicional no que se refere à tentativa de remissão e minimamente uma administração terapêutica, né, das doenças autoimunes. A espondilite propriamente dita, ela é uma manifestação que dentro da medicina tradicional corresponde a uma disfunção basicamente de dois sistemas orgânicos, os rins e o fígado, então renal e hepático. É um síndrome complexo renal hepático. E por isso, por fazer esta compreensão, é que a medicina tradicional oferece, né, uma gama de ferramentas para lidar com essa situação, né? Essa compreensão, obviamente, ela é discutível e, obviamente, também ela não esgota todas as possibilidades. Mas, a partir do momento que a gente entende o fator sindrômico na sua gênese, aí muitas coisas se clareiam. Por exemplo, fica claro por que a espondilite ataca tecidos conjuntivos preferencialmente no corpo. Veja bem que nós temos várias categorias de tecidos no sistema, cada um discriminado de acordo com a função que ele exerce na economia orgânica de maneira geral, né? E os tecidos conjuntivos, em especial, são tecidos que são destinados a quê? Primeiro, a serem usados como tecidos de sustentação. Então, todos os ossos, todas as articulações, todos os tendões, né? Enfim, todas as partes do nosso sistema que precisam ser sustentadas e submetidas a um certo tônus, elas estão envoltas ou apoiadas minimamente
por tecidos conjuntivos. Uma outra segunda função desse tipo de tecido é fazer conexão, né? Então, por exemplo, nós temos aí a nível articular as partes intraarticulares, ou seja, que são pertencentes ao interior das articulações, que por onde transitam ali várias estruturas, a depender de qual articulação a gente possa estar estudando de maneira mais objetiva. E todas essas estruturas estarão interconectadas entre si por tecido conjuntivo. Bom, tecido conjuntivo, obviamente, também participa da pele, participa do complexo muscular, participa do complexo de tegumentar celular e etc. Enfim, tem várias minudências, vários detalhes importantes que a gente poderia estar falando para tipificar o tecido. Mas para entender a espondilite propriamente dita, essas duas características que já podem ser usadas e já serve de ambiente para a gente falar o que tem que ser dito sobre doença autoimune. Tá? A primeira mensagem importante é que a doença autoimune ela traz um código de desconexão entre o indivíduo consciencial e o indivíduo essencial. Ou seja, na medida em que você tem um aporte consciente de si próprio, uma autoimagem, uma personalidade, uma autocompreensão de como você é e como você funciona, isso pode ou não estar de acordo com a sua realidade interior, com a sua realidade essencial. Digamos assim, as más leituras ou os auto-enganos são muito frequentes na nossa formação, principalmente no que se refere ao autoconhecimento. Este conflito, então, pode ser denunciado pelo corpo a nível de o indivíduo criar uma idiosincrasia funcional sistêmica. O que é idiosincrasia? É o próprio indivíduo se auto-atacando, se auto-agredindo, de muitas maneiras diferentes. Pode ser desde uma rotina gestual, né? O indivíduo pode cometer um ato contra si próprio, e se aquele ato não for terminativo, ele vai cometer esse ato ao longo de um período da vida, até o fim da vida, eventualmente, né? Até toda a elaboração química que o corpo tem que fazer para sustentar a sua economia orgânica. Na ponta do processo, o que acaba acontecendo? O indivíduo produz proteínas, produz enzimas, produz grupos celulares, né, biologicamente ativos, que são tóxicos para o seu próprio sistema. No que se refere à espondilite, essa toxemia, esse autoenvenenamento, vai se concentrar nos tecidos conjuntivos. Então, para pegar um detalhe desse síndrome, que é complexo, né? Por exemplo, ele vai fazer uma vivência inflamatória continuada e sustentada ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, a nível das articulações. E eminentemente, começando pelos tecidos conjuntivos moles, né, ou seja, os tecidos macios. Há que se saber que todo o processo inflamatório, qualquer que seja a gênese dele, que seja sustentado no organismo por mais de 3 meses, por mais de 90 dias, entra numa outra categorização de soluções orgânicas. E essa outra categorização significa o quê? O corpo vai tomar providências para conviver com aquela situação, né? E para conviver com um processo inflamatório, que tem todas as suas implicações toxêmicas, metabólicas, anabólicas, enfim, né? Não é uma situação normal, então existe um desgaste extremamente grande, existe um estresse biológico extremamente grande. Então, a princípio, não seria algo que o corpo poderia estar convivendo, sem o ônus dessa convivência. Mas como, depois de 90 dias, em média, né, a situação não muda, o processo inflamatório está lá, sustentado, em maior ou menor grau, dependendo das providências que foram tomadas, o sistema segue um programa interno onde ocorre a compreensão de que aquele processo não vai ser vencido a curto prazo, não vai ser vencido facilmente e muito menos com os recursos endógenos, né? Ou seja, os recursos apenas internos ao sistema. Vai precisar de intervenção externa. Então, para garantir a homeostase, para garantir a sobrevivência
no seu mais amplo aspecto, o corpo passa para um segundo programa de providenciação em relação àquele processo inflamatório, onde ele procura diminuir ao máximo o metabolismo daquelas partes. Isso aí tem várias etapas, também é bastante complexo de descrever e compreender, mas o que importa é que, passado mais algum tempo, né, esse segundo programa vai redundando em processos progressivos de adensamento dos tecidos até o ponto da calcificação. De tal forma que quem tem espondilite, a expectativa, a prognose nunca é boa, né? É uma prognose de reservada a grave, dependendo da instrumentação terapêutica que se desenvolva ao longo do tempo, né? Mas para quem tem espondilite, o final do processo é a perda articular, ou seja, a perda progressiva e depois terminativa da capacidade de mobilidade articular. Aí é claro que os prejuízos na locomoção, os prejuízos na efetivação de qualquer movimento são óbvios, né? E qualquer que seja a articulação onde isso possa ocorrer. E como o problema não é estritamente articular, de fato não vai haver a perda de uma única articulação ou de uma segunda articulação. De verdade, esse processo inflamatório crônico ele se torna sistêmico no tecido conjuntivo. Então, todas as articulações do sistema entram no estresse biológico e todas vão ser submetidas a esses programas de baixa de metabolismo. A baixa de metabolismo leva a esse processo de perda da mobilidade, mas durante o processo, que não é um processo rápido, né, demora-se décadas para chegar a perder totalmente a mobilidade, durante esse processo ocorre a senilização progressiva de todos os anexos articulares. Então, os ventros musculares entram em envelhecimento precoce, os processos tendíneo e ósseo-musculares também acompanham esse processo de senilização, e as vias de nutrição também acabam acontecendo. Uma parte dos nossos tecidos conjuntivos, por exemplo, estão aplicados para conformar as nossas artérias, as nossas veias e as estruturas linfáticas, né? Os dutos linfáticos com os seus nódulos. Todo esse aparato nutricional de aporte e deporte de produtos, tanto os produtos nutricionais como produtos finais, ele é afetado por esse processo de senilização, envelhecimento precoce. Então, a expectativa, na verdade, não é boa, porque, além do indivíduo envelhecer precocemente, se não fizer uma boa clínica médica, ele vai conhecendo muito rapidamente um incremento de limitações, tanto de movimento quanto funcionais, sistêmicos, ou seja, pode atingir todas as partes do organismo. Voltando ao início, né, da fala, obviamente os sistemas que estão na base do síndrome é que vão sofrer primeiro, né? E obviamente eles vão apresentar uma sintomatologia, uma disfuncionalidade relativa em primeira instância, né? E como eu comentei, é renal e é hepático, que são dois sistemas de grande capitalidade, ou seja, são extremamente vitais para a economia orgânica de uma maneira geral, né? A falência desses sistemas simplesmente inviabiliza a vida. E a perda progressiva da funcionalidade vai acometendo o organismo de muitas limitações. Obviamente, o processo de sofrimento não é pequeno, enfim, e por isso mesmo o valor de você conhecer a base do síndrome autoimune, deste síndrome autoimune em particular, cria toda uma situação onde o médico, onde o terapeuta, onde o curador pode atuar precocemente dando apoio a esses sistemas. E é claro que, como é um processo autoimune, ele é customizado. Ou seja, em que pese existir um único diagnóstico, uma única figura diagnóstica, espondilite anquilosante, cada um tem a sua. Não existe dois indivíduos com esse síndrome que vivam da mesma maneira o processo. Por isso mesmo, uns evoluem de maneira bastante severa, né, ficando bastante prejudicados e muito rapidamente, e outros não, vão muito mais lento, né, vai um processo muito menos insidioso, e as restrições e os processos e as perdas funcionais são de médio e longo prazo e chegam até a idade avançada sem maiores prejuízos.
E no meio entre esses dois extremos, né, uns que evoluem perversamente muito rapidamente e outros que evoluem benignamente de maneira bastante lenta, está aí a média das pessoas que fazem uma evolução bastante incomodativa do síndrome. Existem algumas propostas terapêuticas dentro da medicina moderna, mas todas baseadas em quê? Como não se conhece a nível de medicina convencional a etiopatogenia completa do síndrome, né, o médico atua de maneira pontual, né, ou seja, ele dá, basicamente, submete o paciente a uma imunossupressão, porque o mecanismo já é reconhecido como autoagressão, né, a partir do sistema imunológico, né, então ele faz uma imunossupressão através de algumas ferramentas, que existem várias, né, e vai administrando os eventos paralelos. Então, dores, inflamações, perdas funcionais no rim, perdas funcionais no fígado, disfunções bioquímicas, disfunções biofísicas e, eventualmente, até mesmo o quadro psicoafetivo, o quadro mental que se faz em volta desse processo. Esta parte da proposta terapêutica é de vital importância. A gente falou, né? A base dessa questão é psicogênica. O indivíduo nem luta consigo próprio pela idiosincrasia da sua autoimagem. Ele não se aceitando da maneira como ele se percebe. Isso cria uma distância entre a realidade exterior e a realidade interior. E o conflito é que financia todo o resto do processo, né? Que, com todos os seus desdobramentos, que quero crer que está ficando claro que não são poucos. Então, essa é a proposta terapêutica dentro da medicina moderna, uma imunossupressão, uma administração sintomatológica. Já a medicina tradicional, como ela conhece a gênese da doença, e também como é uma medicina que se caracteriza pela valorização da experiência psíquica do indivíduo, é uma escola médica que consegue cobrir as duas dimensões, tanto com providências pontuais, ou seja, também administrando sintomas paralelos, mas também ambiciosamente propondo uma terapêutica que vá às bases estruturais do síndrome, o que significa mexer nas bases estruturais do indivíduo. E aqui vamos criar um esclarecimento importante. Dentro do que se sabe, dentro do que se conhece da medicina tradicional, não existe recursos para mudar a cadeia genética de ninguém, né? A gente não consegue mudar a cadeia de DNA de uma pessoa. Porém, é lá que estão basicamente os erros estruturais, né, do indivíduo. E se houvesse alguma ferramenta que fosse capaz de influenciar nisso aí, sem dúvida seria de extremo poder, de extrema atividade e muito resolutivo. Bom, nós não conseguimos mudar essa cadeia, mas nós conseguimos mudar a atividade dessa cadeia. Então, o indivíduo vai permanecer com os erros genéticos congênitos do qual ele é apropriado para fazer o síndrome, tá? Porém, nós podemos, através de várias técnicas médicas, né, curativas, colocar uma parte da cadeia genética em dormência, tornando ela recessiva, e, paralelamente, estimular uma outra parte da cadeia genética para que entre em atividade. Então, isso acaba consubstanciando uma proposta terapêutica que tem se mostrado ao longo dos séculos como muito efetiva para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, a ponto de podermos considerá-los em remissão. E aqui vale a pena também esclarecer o que significaria remissão. Existem duas situações desejáveis. Uma é a eliminação de sintomas e a minimização do adoecimento, que é o que a gente chama de remissão. Tá? Então, a doença existe, ela está lá, mas está dormente, está numa situação onde ela não interfere ou interfere minimamente na dinâmica vivencial da pessoa. E existe aquilo que a gente poderia chamar de cura, que é o quê? A total eliminação daquele processo, a resolução absoluta daquele processo. Obviamente também corresponde a desaparecimento dos sintomas, mas a diferença é que a doença não está lá.
em tese, a cura pressupõe que a doença foi eliminada, né? Qualquer que seja a categorização dela, né? E o que a gente sabe é que dentro do universo das doenças autoimunes, que são sindrômicas, pluridimensionais e baseadas na estrutura sistêmica do indivíduo, é que não existe uma cura, existem estados variados de remissão. E, de novo, vale a pena pontuar que esse estado é extremamente possível de ser alcançado em qualquer época da vida. Obviamente, organismos mais jovens, mais vitais, menos prejudicados, tanto estruturalmente quanto funcionalmente, vão responder mais rapidamente e mais efetivamente aos procedimentos médicos, né? Então, quanto mais o indivíduo avançar na idade, quanto mais o síndrome transformar a realidade fisiológica desse indivíduo, vai ficar mais difícil ele fazer uma remissão de boa qualidade. Mas o que a gente pode dizer, e é o que a prova clínica, né, ou seja, a experiência cotidiana com essas pessoas nos mostra, é que de alguma maneira, em maior ou menor grau, a qualidade de vida das pessoas pode melhorar. Então, o que fica de mais valor nesse nosso encontro aqui é a fala de que sim, existe maneiras de você fazer algum grau remissivo no processo sindrômico da espondilite anquilosante. E não precisa, entre aspas, né, ficar apenas na abordagem da medicina convencional, que não é isenta de iatrogenias severas, né, ou seja, não é isenta de efeitos colaterais bastante complicadores da saúde, né, e bastante incomodativos para as pessoas, né. Basicamente, inclusive, esse fato, esse fenômeno da iatrogenia, que separa muito, né, a abordagem médica tradicional da abordagem médica convencional. Para citar um exemplo, né, de um campo terapêutico que pode ser explorado ao infinito, com muitas vantagens, né, dentro da proposta da medicina tradicional, nós temos aí a nutracêutica, que seria o quê? A cura pela alimentação, né? É um conceito que cria um universo de conhecimento, né? Um universo de procedimentos que cria uma ciência em separado dentro da terapêutica, né? E ela está baseada em quê? Promover junto à pessoa que apresenta este ou aquele síndrome autoimune a dieta correta em função das suas necessidades especiais naquele momento da vida dela. E veja bem que de momento a momento, ou seja, em épocas diferentes, as pessoas vão precisar de soluções nutricionais diferentes, porque vão estar em situações metabólicas diferentes. Isso já é uma verdade para indivíduos sãos, para indivíduos com saúde. É uma verdade muito mais importante quando indivíduos não têm saúde plena, né? Estão administrando processos longos, crônicos, insidiosos, degenerativos e complexos, né? Então, dentro da medicina tradicional, explora-se muito essa coisa da cura pelos alimentos, eminentemente com esses processos que a gente sabe que vão acompanhar a trajetória de vida da pessoa como um todo, né? Então, para fazer uma pequena demonstração de como que se raciocina e o que efetivamente acaba acontecendo quando se aplica a nutracêutica, vamos colocar de novo a espondilite como ambiente, né, de ideias, e vamos caracterizá-la como um síndrome inflamatório que sobrecarrega o metabolismo hepático e sobrecarrega o metabolismo renal, né? Se é inflamatório, então nós temos duas providências absolutamente instintivas e diretas para tomar. Primeiro, vamos retirar da dieta dessa pessoa os alimentos potencialmente inflamatórios. Existe alimentos que, em função das suas características, né, produzem inflamação no organismo, e não é necessário que exista aí um processo sindrômico, né? Não é necessário que o indivíduo esteja doente para que o organismo inflama. Não, ele pode estar perfeitamente saudável e a ingesta continuada, sistemática desses alimentos inflamatórios já inflama, já estressa, já produz uma situação que não é a melhor situação, obviamente. E versus isso, ou seja, ao lado disso, vamos introduzir na dieta do paciente os alimentos anti-inflamatórios. Vamos aqui citar dois, um de um lado e um do outro. Nós temos, por exemplo, um problema sério na nossa cultura alimentar, que é um fenômeno mundial,
mas eminentemente encontrando uma situação bastante preocupante aqui no terceiro mundo, né, no Brasil eventualmente, que é a nossa cultura baseada em trigo. Nós temos aí um universo de alimentos baseados em preparados a partir de uma massa de farinha de trigo, tá? E ocorre que o trigo atualmente, em função da manipulação genética ao infinito que ele sofreu ao longo do tempo aí que vem sendo explorado pela humanidade enquanto base alimentar, né? Ele se tornou um alimento extremamente iatrogênico, extremamente alergênico. Alergênico ou atópico, né? É uma palavra que nos remete a graus variados de processos irritativos. Todos eles ligados e demonstrados e denunciados por processos inflamatórios. Então, obviamente, farinha de trigo é igual a processo inflamatório dentro do sistema. Com maior ou menor prejuízo relativo a quê? Às características pessoais de cada um, né? Como disse, é customizado. Cada um tem a sua própria reação muito pessoal a esses elementos, né? Então, alguns vão chegar a cursar síndrome metabólica, vai fazer doença glicêmica, vai fazer doença autoimune, só porque baseia a sua alimentação em farinha de trigo, tá? É claro que isso nunca é tão simples assim, mas enfim, vamos colocar essa fala porque não deixa de ser verdade e é uma boa maneira de começar a compreender a partir do que os alimentos podem se tornar deletérios, né? Podem se tornar grandes problemas, né? Então, a primeira providência terapêutica seria: vamos retirar esse paciente que tem espondilite da ingesta de farinha de trigo, tá? Desse trigo transgênico, né, e tal. Em que pese os gritos e ranger de dentes e que pese também tirar a pessoa da sua zona de conforto alimentar, o que nunca é fácil, tá? Até porque não é essa única pessoa. Normalmente as pessoas pertencem a um núcleo familiar que também tem aquela cultura, e isso, a partir do momento em que um dos integrantes tem essa restrição, isso repercute, reverbera nos hábitos de toda a família. Então nunca é um processo fácil retirar ou colocar alimentos, modificando muito a cultura alimentar dos grupos humanos. Versus o trigo, existe aí, por exemplo, o gengibre, que é um alimento que deveria ser muito mais explorado, né, na nossa cultura. Ele, sim, é explorado enquanto tempero, enquanto base de saborização e odorização de muitas propostas alimentares, mas ele, em relação a outras culturas, a cultura africana, a cultura oriental, a cultura do Oriente Médio, por exemplo, ele o nosso consumo é incipiente. Essas outras culturas usam as curcumitáceas, né, porque não é só o gengibre, né, tem os seus primos, né, que todos participam da mesma família, e todos exibem mais ou menos as mesmas qualidades fitoterapêuticas e nutracêuticas, né? E que poderiam ser muito mais explorados na nossa cultura alimentar cotidiana, né? Poderíamos fazer a ingesta de sucos misturado com folhas, misturado com frutas, misturado com tubérculos, etc. De maneira muito mais intensiva, né? Poderíamos tomar muito mais o chá da raiz dessas curcumitáceas. Poderíamos saborizar as nossas sementes, os nossos grãos, os nossos feijões. Poderíamos saborizar as sobremesas. Enfim, em todas essas instâncias do nosso hábito alimentar, a cúrcuma, o gengibre e todos os outros pertencentes à família podem estar sendo explorados, porque são anti-inflamatórios poderosíssimos e, melhor, são de ação sistêmica. Ou seja, é preciso compreender que a maior parte dos princípios ativos, em que pese eles trabalharem no corpo todo, eles têm as suas áreas preferenciais de atuação, né? Ou seja, eles têm sinergia por determinados sistemas e por isso trabalham melhor ou a nível pulmonar, ou a nível renal, ou a nível articular e etc. Então nós temos muitos anti-inflamatórios dentro do universo de tanto alimentar quanto fitoterapêutico aí que nos cerca, né? Mas nem todos têm essa qualidade que o gengibre e os seus primos apresenta de ser um anti-inflamatório sistêmico.
Ele sim pode se concentrar nos pulmões, pode se concentrar nos músculos, nas articulações, nos rins, etc. Mas se não houver digamos assim, se esse princípio ativo, que é aportado pelo gengibre, na sua complexidade, não for associado com outros estímulos que vão conduzir para determinadas partes, ele simplesmente atua no organismo como um todo. E aí se torna ideal, né? O fato de ser sistêmico também implica, há que se compreender, numa ação lenta e progressiva. Então, o gengibre não é muito efetivo enquanto anti-inflamatório de urgência. Né? Você bateu, machucou, traumatizou, tem lá um grande processo inflamatório localizado numa determinada parte. O gengibre ele pode e deve ser utilizado, mas sem a perspectiva de que aquilo vai ter uma resolução a curto prazo. Né? A resolução vai demorar um pouco mais, né? Mas enfim, a maior parte dos eventos cabe de uma maneira extremamente elegante, porque uma cura que é feita de maneira completa, mesmo que demore mais tempo, ela obviamente produz uma situação a posteriori muito mais interessante, né? É uma cura muito mais elegante, muito mais, como eu diria, próximo ao indivíduo como ele era antes de sofrer o traumatismo. Então é de ação sistêmica, é de ação lenta, e a dose tóxica, ou seja, desses princípios ativos, são extremamente distantes da dose nutricional. Então o gengibre pode ser consumido por largos espaços de tempo, né, com resultados, com resposta terapêutica, com atuação biológica, né, e com o usufruto da sua capacidade anti-inflamatória por largos espaços de tempo, sem que o indivíduo se intoxique, né, sem que ele crie reações alérgicas, atópicas e indesejáveis pelo consumo do gengibre. É claro que isso nós estamos aqui comentando de maneira simplificada, tem muitos detalhes para você administrar bem, né, vamos colocar assim, um estímulo anti-inflamatório desse tipo. Tem detalhes e coisas específicas que vão aumentar o efeito, outros detalhes que vão permitir o consumo por mais tempo. Enfim, tudo tem as suas especificidades em termos de técnica para ser aplicado. Mas fica aí exemplificado para vocês como a alimentação pode atuar de maneira extremamente poderosa num campo onde existe muito pouca resposta terapêutica, tanto na medicina convencional quanto na medicina tradicional. Espero ter ajudado, né? Obviamente estamos aí abertos para questionamentos, perguntas, outras informações que venham enriquecer o nosso discurso, e até a próxima.